Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Sim, acho que a escala 6x1 devia ser entendida como só o começo de uma grande e maior conversa, né? Uma conversa que a gente vai incorporar o que já se vive na Alemanha, em alguns países do norte da Europa também, que é jornada de 4 dias para todo mundo. Períodos de trabalho menores do que 8 horas, né? Inclusive, e eu acho que isso está pouco presente na discussão, como uma forma de distribuir o acesso a esse bem social, esse bem simbólico que é o trabalho. Né? Não é só fonte de renda, né, e de subsídio da vida. Trabalhar organiza a nossa existência, né? Nosso tempo, nosso futuro, né? Nosso passado, como a gente conta a nossa história. Então isso devia ser melhor repartido, né? Para mais gente poder trabalhar, algumas gentes têm que trabalhar menos. Olá, muito bem-vindo a mais um podcast do Correio. Hoje, eu e Mariana Niederauer recebemos o professor psicanalista Christian Dunker, autor de vários livros, o último, A Arte de Amar. Tivemos também Lutos Finitos e Infinitos, né, sobre as perdas, não só de entes queridos, mas também de situações, né, de comodidades. E de amores. De amores, né? Por que não falar do amor da vida, mas nesse final de ano, onde as pessoas geralmente costumam ficar mais sensíveis, fazer o balanço da sua vida. E, professor, muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença aqui. Eu queria começar perguntando exatamente sobre essa correria do dia a dia. O mês de dezembro entra, parece que as pessoas resolvem fazer tudo que não tinham feito ao longo dos últimos meses, né? Dos últimos 11 meses. Como dar uma parada, conseguir respirar, né? Para se preparar aí para esse novo ciclo? Quando é que o mundo vai ficar mais calmo? Eu desconfio um pouco, já agradecendo o convite, a oportunidade de estar com vocês, com os ouvintes e leitores, do Correio Brasiliense, e começando com essa ideia de que eu desconfio um pouco do nosso sonho de tranquilidade. Né? Às vezes a gente tem manifestações, né, de puxa, quero parar com isso, vou pescar, eu queria realmente que a minha vida fosse observação dos passarinhos, eu sou um ornitólogo reprimido. E eu costumo dizer, eu vou levar você num lugar onde está tudo bem tranquilo. Todo mundo deitado. A pessoa não aguenta uma semana, uma cruz é em isso? cima da sua cabeça. Tudo bem quieto, pacífico, passarinhos cantando para você, né? Eu acho que a nossa agitação, né, a nossa aceleração, ela é problemática, mas a solução para ela não é bem, vamos dizer assim, uma espécie de vida de férias, em estrutura de férias, em estrutura de descanso, né? Porque você descansa 2, 3 dias e aí? Aí você começa a ser assediado pelo vazio, e agora está dando falta de algo. Mas nessa época do ano aparece essa espécie de passivo, né, que a gente desenvolveu durante o ano com a própria vida. Né? Então é como alguém que está indo para o julgamento e diz, preciso de provas, preciso de evidências, cadê os testemunhos? A testemunha sumiu e isso atrapalha um pouco. Tem né? uma busca pela tranquilidade, uma busca pela felicidade também, né? Tem esses dois mundos e foi um tema que também muitos autores escreveram sobre isso, a gente tem falado muito, né? Parece ser uma busca contínua e acaba gerando frustração às vezes, né? É bem observado, né? E a vida em estrutura assim de pressão, esbórnia e depressão, ela faz a gente sonhar com uma espécie assim de negação disso, né? De interrupção desse ciclo assim infernal, né? Acho que a gente poderia pensar, né, que a vida no trabalho ela acabou ocupando mais do que devia.
né, nossas mentes, nossas dedicações, nossas orientações de vida. E a hora que se aproxima um momento de intervalo, vamos chamar assim, né, um intervalo que eu diria ele é triplo, né, ele é Natal, né, ele é o Ano Novo e ele é, para muitas pessoas, não para todos, mas para muitas pessoas, férias. Né? São 3 coisas diferentes, né? E a gente não está muito acostumado a pensar, né, numa felicidade que seja positiva. É mais fácil pensar na felicidade como supressão da dor, supressão do mal-estar. Se parar de bater, tá bom, né? Se parar de me oprimir, tá legal, eu já vou ficar muito feliz. E é essa felicidade menor, né, que ela vai se impondo quando vai chegando essa tríade, né? Essa tríade que é o terror dos consultórios, né, e dos psicanalistas e todo mundo que se preocupa com a saúde mental, porque é uma época, vamos dizer assim, de alta periculosidade para as nossas loucuras. E no ambiente de trabalho a gente vê também, né? Muita gente, como o senhor mesmo mencionou, né? Existe essa pressão de você estar sempre trabalhando, a sua vida acaba às vezes se resumindo. A gente acabou o ano, né, Denise, com uma discussão grande sobre escala 6x1. E acho que isso tudo pesa, né? A gente percebe no ambiente institucional também, né? Sim, acho que a escala 6x1 devia ser entendida como só o começo de uma grande e maior conversa, né? Uma conversa que a gente vai incorporar o que já se vive na Alemanha, em alguns países do norte da Europa também, que é jornada de 4 dias para todo mundo. Períodos de trabalho menores do que 8 horas, né? Inclusive, e eu acho que isso está pouco presente na discussão, como uma forma de distribuir o acesso a esse bem social, esse bem simbólico que é o trabalho. Né? Não é só fonte de renda, né, e de subsídio da vida. Trabalhar organiza a nossa existência, né, nosso tempo, nosso futuro, né, nosso passado, como a gente conta a nossa história. Então isso devia ser melhor repartido. Né? Para mais gente poder trabalhar, algumas gentes têm que trabalhar menos. Mas não há, assim, uma vontade, pelo menos a gente que acompanha ali de perto a tramitação desses projetos no Congresso, não há uma vontade dos partidos, de uma forma geral, né? Obviamente tem um grupo a favor, mas não é uma maioria hoje no parlamento. O senhor considera que é possível essa mudança? Isso é fundamental, assim, para a saúde mental das pessoas? Eu acho que essa maioria pode ser construída sim, porque a resistência em geral vem do empresariado, que só vê nisso aumento de custo. Eu vou ter que contratar mais pessoas, então isso a conta não fecha, porque para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, eu vou ter mais pessoas, né? Bom, acho que aí é preciso um acordo tarifário, ajustes fiscais, eventualmente subsídios, porque isso é a política de inclusão. Né? Depois do ataque à fome, à miséria, me parece ser a principal confrontação que a gente tem. Distribuição social do acesso ao trabalho. E também da possibilidade de descansar, né? Ter um momento para poder organizar até as ideias, para pensar melhor. Quando isso acontecer, acho que o nosso Natal vai ser mais feliz, no sentido positivo do termo felicidade, né? Pois é, agora, nos seus livros, especialmente esse Luto Finito e Infinito, o senhor fala muito da questão que não é uma perda única, né? Ela seria uma soma de vários lutos. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor esse conceito de soma de vários lutos. É uma hipótese, né? Uma tentativa de responder a um problema aparentemente muito simples e que a gente tem vários relatos, narrativas inclusive literárias, né, que falam do luto como um processo que ele tem um início ligado à realização da perda, né, ele tem um curso mais ou menos regular, que envolve tristeza, que envolve angústia, que envolve lembrança, que envolve a reconstrução daquela pessoa perdida dentro de nós, né, criação inclusive, mas ele tem um momento que ele termina. E quando é que ele termina? Por que ele termina? Por que ele pode demorar assim anos para um e meses para outro? Quais são as condições pelas quais a gente chega nisso a partir do tempo próprio de cada um, né? De se desligar daquela pessoa?
E vivendo assim o meu próprio luto com a perda de minha mãe e a surpresa como esse luto reaparecia, né? Ele parecia assim concluído, mas de repente ele voltava, né? E parece aquele filme do Woody Allen, sabe? Que a mãe vai voltando, né? Aqui e ali, e de repente você vai falar e chora e pensa que aquilo já tinha passado. E isso, na minha própria experiência, e daí eu fui vendo também de pacientes e na literatura, sugere assim que esse fechamento do luto, ele corresponde no fundo ao encadeamento desse luto com outros lutos, né? Ou seja, a gente não deveria falar assim, eu estou fazendo o luto de minha mãe, porque o luto de minha mãe abriu e se encadeou com o luto do meu pai, que tinha acontecido a perda dele há mais de 20 anos. Mas o que se sucedia ali? Ela era a última representante viva dele. Então, quando ela se vai, a memória dela se vai também. Coisas que jamais eu poderei lembrar ou efetivamente conhecer sobre meu pai se foram quando ela se foi. Não vai ter a chance de perguntar para alguém, né? Exato. Não tem mais ninguém que sobrou para perguntar. Exatamente. A história que encontra, vamos dizer, um certo fechamento, um certo silenciamento. Isso levou a essa hipótese de que a gente vai terminando o luto, mas que, na verdade, quando a gente termina, é como se ele se fechasse com a nossa cadeia de lutos, né? Então, porque nesse caso se remeteu ao meu pai, mas o meu pai me remetia à minha cachorra, a minha cachorra me remetia ao tempo que eu passei em Porto Alegre e perdia os amigos que ficaram lá, e que me remetia à histórica derrota do Palmeiras aquele ano. Ou seja, há um conjunto de perdas, né? E isso apareceu assim como uma tese forte no livro, de que a perda, no fundo, ela se organiza em cadeia de perdas, né? E que essas cadeias podem se fechar em uma unidade, lutos finitos, mas ela pode se abrir. Ela pode se abrir e não patologicamente para o luto dos outros. Então, sim. A gente já teve aqui no podcast, inclusive, o Carpinejar, né? E aí, sobre uma dimensão mais filosófica, não, mas mais poética, né? Ele falou também, né? E não lembro exatamente a frase, mas que isso, que o luto é uma coisa que não passa mesmo, ele fica ali, né? E essa sua colocação é muito interessante, porque explica um pouco essa sensação de por que a gente, mesmo conseguindo, de certa forma, superar, né, um momento de mais angústia, de mais tristeza, fica ali, né, alguma coisa ainda guardado. O que leva a essa ideia que já estava lá na psicanálise, de que o luto não é só uma intercorrência na vida da gente, que a gente tem que resolver como continuar vivendo sem aquela pessoa. O luto é um dispositivo geral de simbolização. O luto é um dispositivo geral pelo qual a gente se torna o que a gente é, né? Então, não devemos imaginar que estamos de luto especificamente quando a gente perde uma grande pessoa na vida, porque é como se a gente estivesse de luto a vida inteira, elaborando, juntando, articulando perdas umas com as outras e nos tornando a cada vez pessoas novas, que é o que você tem quando um luto termina. A pessoa sente que agora eu sou outra pessoa, porque eu sou uma pessoa sem aquela que se foi. E o senhor também dá muitas palestras, né, professor? Inclusive deu uma recentemente no Supremo Tribunal Federal. O que as pessoas buscam mais nas suas palestras? Sim, nas perguntas, para que lado elas levam, né? Olha só, a tua pergunta é muito, muito legal, porque de fato tem muitos temas, né, que para mim são até surpreendentemente ponto de interesse crescente, né, nas empresas, nas escolas, no universo jurídico, né? Eu diria assim, saúde mental, né? Saúde mental se tornou uma preocupação tangível, visível, depois de Covid, depois de as intercorrências políticas que o país viveu, as polarizações e o que isso trouxe para as famílias, para as pessoas, né? Mas, colocando numa escala maior, é como se isso fosse assim, um marcador de uma espécie de virada nesse assunto, né? As pessoas acho que se cansaram de entender que os problemas de saúde mental se resumem à medicação,
você sofreu de uma espécie de diabetes mental, que você... Então, todo mundo tem depressão, então todo mundo tem autismo, o TDAH virou uma espécie de indústria para excluir crianças do processo escolar. Há uma insatisfação com o estado basal da saúde mental hoje, e eu acho que daí começam a chamar quem está assim, mais na periferia, mais no banco de reserva. Chama o Cris lá, porque eles vão falar umas coisas diferentes e tal. E tem também muitos pedidos de palestras sobre escuta, sobre psicanálise, sobre teoria da cultura, sobre política, né? A gente tem inusitadamente sido chamado para falar sobre processos, como os processos de democratização são processos também psíquicos, né? E o que eu diria, assim, as palestras que estão mais próximas da minha prática como professor, né? Então, sobre Freud, sobre Lacan, que são nomes em emergência, né? Eu até brinco, depois que o Freud está morto, 2 capas da Times nos anos 90, dizendo que ele estava morto. Agora ele voltou na forma zumbi para comer o cérebro dos neurocientistas. Estou brincando. Acho que uma das novidades é que a psicanálise, a neurociências e as ciências contemporâneas precisam andar juntas, porque o sofrimento das pessoas está acima das nossas querelas epistêmicas. E aumentou muito, o senhor falou que depois da pandemia aumentou muito essa procura por as pessoas buscando mesmo o que pode melhorar a forma, a percepção, né, que elas têm das coisas, porque as pessoas têm que melhorar dentro de si para depois tentar ajudar o outro, né? Acho que teve um deslocamento, né, por exemplo, antigamente você receber um diagnóstico era uma coisa que podia te estigmatizar, né? Eu sou louco, puxa, as pessoas vão me ver como alguém menor. Hoje, isso deslocou para uma função identitária, né? Então, tudo bem. Então, a gente se entende como neurodivergente, como atípico. E isso não é só um processo de aceitação, é um processo de aceitação e de demanda. Então, eu quero, né, meus direitos, eu quero ser reconhecido em outros termos, eu quero, enfim, que de certa forma o mundo e os outros se adaptem para que eu possa ter uma vida como a de qualquer um, né? E isso, acho que concorre, né, essa superação do estigma, que ainda existe, Brasil profundo, classe específica, raça específica, ainda existe muitas questões em torno do estigma da loucura, mas essa diminuição, junto com outros fatores, né, uma certa decepção com a promessa, né, da felicidade pelo Prozac, da felicidade medicamentosa, né, gerou uma situação em que os consultórios de todos os meus amigos psicanalistas estão em lista de espera, a gente não consegue atender. Inclusive aqui em Brasília, a Luciana Crisac Salum, que é uma referência, né, na área, tem falado que a demanda já não pode mais ser tramitada pelas pessoas que a gente conhece. Em parte, isso vem com uma descoberta, uma nova prática, que são os atendimentos online. Pois é, agora o que a gente vê é que hoje em dia tudo é um remédio. A pessoa tá triste, toma um remédio para ficar feliz. Tá feliz demais, toma um remédio para se acalmar. Tá não sei o quê, tem que tomar um remédio. É isso mesmo? Porque a gente vê, inclusive, há uma preocupação, inclusive dos pediatras, porque muitas mães chegam nos consultórios pedindo remédio para os seus filhos. Fala, o remédio do seu filho é brincar lá embaixo, é andar descalço na grama, entendeu? Como é que se resolve isso? Essa geração medicamentosa, como o senhor mesmo se referiu aí a alguns que a gente está, acho que já numa fase segunda em relação ao uso de medicação, que não é mais essa eu vou tomar uma coisa e eu vou ficar feliz. Eu vou tomar uma coisa e eu vou me administrar. Eu vou fazer a gestão da minha paisagem mental, eu vou usar isso como uma espécie de alquimia própria, que eu mesmo vou empreitar. Então você junta medicações psiquiátricas com substâncias psicotrópicas como álcool, como café, e com substâncias, vamos dizer assim, ilegais, né?
cogumelos que vão de cogumelos mágicos a LSD, balas, O biscoitos. que é né? prejudicial, né? Então, tem gente que diz que seria mais interessante a gente promover uma descriminalização do uso, porque aí você conseguiria recursos para aumentar a possibilidade de tratar as pessoas e você reconheceria que essa alquimia, ela no fundo tem outras razões de ser. Tá? Elas têm razões ligadas à nossa forma de trabalhar, em estado de neoliberalismo, infligindo mais sofrimento para gerar mais performance. Isso tem que ver com a nossa forma de educar filhos, entregando telas. Isso tem que ver com a forma de gestão de conflitos. Né? Então, o uso ele se rebaixou muito. Né? São então, paliativos, né, na verdade. Paliativos, isso. Né? São paliativos e eles são também ligados a uma coisa que a gente chama de medicina de enhanced. Ou seja, não vou usar isso para sarar um problema, para sanear uma dificuldade, para resolver uma disfunção. Eu vou usar isso para modelar a minha vida. O seu comportamento. Então, eu vou na balada, amanhã como é que eu levanto? Eu tomo uma anfetamina. E daí como eu reduzo? Tomo um Zolpidem. Daí como é que eu faço para aumentar minha performance na prova? Vamos para Ritalina. E agora, eu quero sonhar, vamos para Ayahuasca. Eu vou, entende? Sendo uma espécie de gestor de substâncias que vão alterando minha paisagem mental. Em princípio, isso não teria um grande problema se não fosse usado como uma espécie de substituição para o enfrentamento das questões de saúde mental. Né? Então você não está mais no plano do uso recreativo, você não está mais no plano em que aquilo vai aumentar, enfim, o teu barato no sexo, a festa vai ficar mais legal, mas você usa tudo isso para aguentar a vida, né? Para conseguir dar o próximo passo, para levantar na segunda. Aí não dá, né? Aí você vira outra aí vai dar pessoa, ruim, na verdade, né? Aí vai dar ruim. O senhor acha que o senhor defende a liberação dessas Eu defendo com mediações. Eu acompanhei a experiência no Uruguai, que é uma experiência muito interessante, né? Aliás, ligado em grande medida ao papel das mulheres. Né? As mulheres dos traficantes no Uruguai se viram sozinhas porque seus maridos foram sendo presos, mortos, enfim, foram saindo de cena, e elas aprenderam que nesse regime que a gente está, ou que elas estavam, de tráfico violento, extorsivo, ligado a milícias, essa situação que hoje a gente tem no Brasil, terminava em desagregação da família e perda do ente querido. Então o que aconteceu? Elas civilizaram o uso. Essa casa aqui você vem, você fuma, você vem, mas você não vai sair na rua, porque se você fizer bobagem, vão te prender e vão falar que você consumiu isso aqui. Então, você tem uma cama aqui, você vai comer, você vai beber água, você vai sair daqui quando você estiver, assim, em perfeito estado de saúde e de autoconsciência. E esse uso, vamos dizer assim, civilizado, mediado, organizado pelas mulheres que viram que elas não podiam fazer o mesmo erro dos seus maridos. Me parece ser, a gente tem que reconstituir isso para poder descriminalizar, vamos dizer assim, de maneira ponderada. Professor, um dos temas da sua pesquisa acadêmica, espero que eu esteja fazendo um resumo correto, é como a nossa dimensão social e da nossa desigualdade social, ela impacta a dimensão psicológica também, né? E o senhor falou de polarização. Essa dimensão, essa desigualdade social, ela também impactou nesse cenário de polarização que a gente viu aí nos últimos anos? Certamente. Essa polarização, ela atacou duas frentes, né? Ela atacou aquilo que poderia ser assim, chamado dos nossos recursos naturais em saúde mental. Ou seja, vamos pensar em saúde mental antes do sintoma. Vamos pensar em saúde mental com o que você faz quando você vê pessoas sofrendo. O que você faz com o seu sofrimento? E o seu sofrimento é também sofrimento de raça, sofrimento de classe, sofrimento de gênero, sofrimento laboral, sofrimento escolar, o bullying e outros. Né? A dificuldade que você tem de chegar ao seu trabalho, quantas horas você leva no trânsito. Né? Exatamente. Tá ligado ao que a gente tolera vidas em estado de sofrimento crônico, né, endêmico, e tudo bem, ninguém interfere nisso, porque a gente diz, isso é assim o seu livre-arbítrio.
Quantas mulheres vivem em estado de regime permanente, lutando com o seu corpo, porque não, tem que ser quilos a mais, porque o cabelo a menos. Essa vamos dizer assim, moralização, né, da saúde mental, ela precisa ceder para uma outra abordagem baseada no cuidado, e não na polícia, na disciplina, na pancada contra si mesmo. Né? Porque hoje, é como se a saúde mental fosse assim uma espécie de rio. De um lado, você moraliza, você diz, isso aí é assunto para fé, isso é assunto para pensamento positivo, isso é assunto para tome jeito na vida, eduque-se melhor, ou medique-se. O rio mesmo, né, as duas não margem. O rio mesmo é feito de outra coisa. O rio mesmo é feito de vida, o rio é feito de relações, de amores, de perdas, né, de sofrimentos que, se você joga para um lado ou joga para o outro, você simplesmente não os trata. E eu acho que foi isso que foi acontecendo no contexto da polarização. Queima a ponte, joga fora aquela sua avó, que é o teu ponto de escuta máximo. Joga fora aquele tio que, apesar de impertinente, ele dizia umas coisas, ele é a memória do seu falecido pai. Joga fora o outro que você não gosta porque ele te ofende. E, do outro lado, as pessoas libertando, né, o potencial de inconsequência verbal. Isso vem de tela, isso vem de rede social sem marco regulatório nenhum. E aí você estabeleceu uma espécie assim de festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. E daí os caras se matam ali dentro e o cara que chamou a festa fala, eu não, eu Big Tech, eu que eu armei essa festa, eles livremente se mataram ali. Isso não dá. Isso é muita imprevidência com a saúde mental, é cinismo, né, com o trato à saúde mental. E ela basicamente, não uma ausência de conflito, né? Não tem polarização, essa família feliz. Não tem Natal nessa. Quando a pessoa vai, alô, atenção, utilidade pública. Não vá para o Natal achando que você vai encontrar renas e vai ser aquela felicidade. O Natal é uma situação explosiva do ponto de vista psíquico, porque você vai encontrar a família, que é o ninho dessas neuroses. De você, né? De onde veio o problema? E que muitas vezes pensam diferente de você, e aí cada um pensa de um jeito e as pessoas estão se acostumando com a sua bolha, né? Exatamente. Pega ali na internet, no WhatsApp, só as pessoas os grupos. Meu pai usa muito aquela ditado, coisa que só família, gostam daquilo. Família plural, né? Família como o sol, de longe brilha, de perto queima. Então, eu sempre vou para as festas de família desse jeito, assim, não, peraí, vamos lá, nós nos amamos, vamos tentar. O interessante é você manter um valor para a família, né, como crucial, como fonte de saúde mental, mesmo com os conflitos, né, mesmo com a turbulência, né. O seu último livro foi a Arte de Amar, né? O que o senhor disse que ali aborda vários, eu ainda não consegui ler, mas o senhor ali aborda vários, pelo que eu pude ver das resenhas que o senhor fez, que fizeram também, o senhor aborda vários tipos de afeto, né? Toda maneira de amar vale a pena. Como é que, o que a gente podia passar assim para as pessoas rapidinho, de forma... O livro está no subtítulo, né? E mais especificamente na ideia de uma anatomia dos afetos, emoções e sentimentos. Porque quer me parecer que o amor, ela se tornou uma espécie de antídoto geral. Né? Tá com baixa autoestima? Falta amor. Tá indo mal na escola? Falta amor. O casamento não deu certo, falta amor. A gente assim, se tornou homeopático, sabe? Aquela unicista. Só tem uma cura para os problemas mentais e que é mais amor. E, portanto, você está sofrendo por falta de amor. E o amor é importante, mas vamos decompô-lo, né? Como diria o Frankenstein, o Jack Stripador. Vamos por partes. Vamos por partes. Porque tem amor venenoso. Né? E porque o que a gente chama de amor é provavelmente um compósito, né? Que os gregos já diziam. Né? Eros, amor sexual.
Filia, amor entre iguais, que na diferença, que são os amigos. Estorge, o amor dentro da família, dentro daqueles que tem uma comunidade junta. E a ágape, que é amor aos deuses. Então, vamos dizer, diante dessa divisão, a gente diz, é legal quando a gente imagina que a gente vai conseguir convergir essas formas de amor. Mas, em geral, não dá muito certo, porque uma acaba se impondo à outra, e mais, a experiência de tradução, né, dos afetos em emoções, ela muda completamente quando você tem qualidades amorosas distintas. Eu acho que a gente está pouco acostumado a olhar para o amor como algo assim, que tem muitas variedades e que, portanto, envolve formas mais puras, e mais, assim, empobrecidas, formas mais potentes do ponto de vista transformativo e formas mais narcísicas, ou seja, inúteis, ou um pouco assim, repositivas do que somos, né? Quer dizer, um dos objetivos do amor era, vamos tirar o amor do lugar da resposta e colocar o amor no lugar do problema, da questão, do que é amar, né? Do que é a matéria-prima, o que isso causa e quando, para quem. Sim. Pois não, pode ir. Eu ia mudar só um pouquinho de assunto, porque o senhor tem uma grande biblioteca em casa, né? Assim, É um bonito eufemismo para o senhor ter uma neurose obsessiva de colecionadora, possessivista de objetos, acumulador de objetos, sim, mas hoarding. E a família tem uma tradição de ler muito e tudo mais. E esse ano a gente teve uma notícia muito ruim, né? O brasileiro nunca leu tão pouco. Como que isso te pega, né? Como que o senhor me abala mesmo, porque eu tinha um wishful thinking, um pensamento desejante, assim, talvez fosse da minha bolha, que todo mundo estava lendo mais. Como assim menos? Publica-se cada vez mais em psicanálise, novas editoras se abrem, a gente não consegue nem tempo para fazer resenha de tudo de bom que aparece, e eu fiquei meio surpreso com essa notícia, porque na minha mitologia pessoal, as pessoas estavam assim, lendo mais sobre menos, sabe? Eu não vou ler mais sobre economia, sobre poesia, sobre arte, porque eu vou ficar lendo aqui mais psicanálise. E eu combato esse tipo de ração alimentar muito monoculturalista, né? Mas tenho que admitir que os dados estão aí dizendo que talvez estou me transformando num dinossauro, eu vou ser enterrado junto com os meus livros e os meus discos e nada mais. Quantos livros o senhor tem catalogados assim na sua coleção? Você já fez essa conta? Uma vez a gente fez, e daí baseado nessa conta por volta de 7.000, né? Mas é que elas acabaram assim, a gente fez uma reforma na casa de tal modo que a gente pudesse ficar com as crianças. Porque dava só para ficar só com os livros. Isso depois que a minha querida Natália, né, a princesa da Bessarábia, com 7 anos, falou: pai, me dá de presente de aniversário uma coisa que você vai me dar, que eu quero muito. Nunca mais escreve um livro. Meu Deus, quando eu escrevia livro, me enfurnava no escritório, eu queria brincar e etc. Então a gente fez a Lu conhece um espaço onde cabem os livros e tinha uma porta, e do outro lado tinha videogame, cavalinhos mágicos e ursinhos carinhosos, e daí isso foi gerando, e no começo era ótimo, porque livros de um lado e a brincadeira do outro, mas daí os livros começaram a avançar, e eles foram crescendo, foram comprando livros também, e daí virou uma crise familiar. Agora, nós temos uma família de meio obcecado. Todo leitor assíduo, né? Essas pessoas que também, eu também, a minha paixão são os livros. Agora, sempre todo mundo tem aquele o livro. Isso. Qual é o seu o livro? Aquele livro que o senhor não empresta para ninguém, aquele que consulta, já está todo marcadinho, que foi assim, é o seu livro mágico, digamos assim. Eu costumo brincar que eu sou bem old school, porque eu sou monogâmico.
não brinco fora, não faço mesmo. Admiro quem faz, não recrimino quem faz, mas a minha poligamia, a minha devassidão, a minha vamos dizer assim, dissipação é com os livros, né? Então os meus editores ficam bravos porque eu edito por uma editora, depois eu edito pela outra. Você não vai editar comigo? Porque eu sou poliamor. Eu gosto dessa, eu gosto da outra. Por que eu tenho que ir só com você? A gente tem que se liberar, essa coisa tem que ser assim, livre. E eu adoro emprestar meus livros e gosto que rabisquem, empresto todos eles. Então, essa coisa, sabe, o meu livro... O meu livro, não tem. Mas aquele que mais lhe chamou a atenção, aquele que mais lhe ensinou, aquele que mais o senhor guarda na cabeça. Então, eu conto minha vida a partir dos livros que eu li. Então, é tipo assim, você preferiu sua adolescência ou sua infância? Você prefere a vida adulta ou... por exemplo, eu tinha um livro que mudou a minha vida, livros que mudaram a minha vida, né? Um livro de uma aventura de um yogi, né? Que chamava a Autobiografia de um Yogi Contemporâneo, Paramahansa Yogananda. Era a história de um cara que vem da Índia, vai para os Estados Unidos e vê coisas, e viaja por tempos, e a cultura indiana, e ele comendo o Daal, e os deuses, aquilo mudou minha vida. Era antes uma coisa, depois outra, né? Uhum. Daí eu diria que mudou a minha vida quando eu li um texto do Freud, que chama Gradiva de Jansen. Eu li um texto sobre amor, né? Aquilo me deitou, assim, falou, isso aqui que eu quero pra minha vida. Sabe aquele encontro, assim, sem volta? Uhum. Eu li A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, quando criança, tinha 86 páginas na minha edição, e eu lembro que foi a coisa mais incrível da vida, que eu consegui ler 86 páginas, sem desistir do livro. E eu... Tem um par de livros que não posso deixar de mencionar, que quando a gente teve uma fase de muito pouca grana, né? Então a gente casou, tinha uma bolsa de doutorado, dava 2 ou 3 aulas e minha esposa fazia iniciação científica, né? E daí ela passou 3 meses acumulando a bolsa de iniciação científica para comprar o vocabulário filosófico do André Lalande, que só tinha edição em portuguesa, 2 volumes, capa dura, papel meio bíblia. E aquilo... Como é que você não vai casar com uma pessoa dessa? Eu queria mudar. Aquilo lá, anel, tá aqui, eu me entrego, a minha alma é sua. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, voltar, né? Um assunto que a gente já comentou, mas meio en passant, o celular, que está tomando conta da vida das pessoas. As pessoas deixam de... Até dentro do cinema, tem gente que fica com o celular. De vez em quando acende uma telinha ali, né? Na sessão. O que é psicanálise? O que o senhor recomenda, assim, em relação ao celular para os seus pacientes, nas suas palestras? Como conviver com isso aqui? Que hoje em dia até as crianças só querem saber de tela, né? Difícil colocar a criança, bem que tem que ter horário, né? Acho que uma primeira as escolas estão proibindo. É de que a gente precisa ter uma certa humildade com o celular, porque ele é uma revolução, né? Uma revolução tecnológica, uma revolução na vida. E a gente não se preparou, não sabe, não tem marco regulatório, a gente está descobrindo efeitos maléficos, efeitos também de abertura e inclusão democrática, de acesso a saber e efeitos de boas práticas. Então, é um objeto que não deve ser demonizado. Né? Claro. Sempre a relação com ele, né? Quer dizer, como é que é a relação? Está substituindo o teu contato com outras pessoas ou está potencializando o teu contato com outras pessoas? Ah, legal, então esse uso está mais legal do que aquele outro. Você consegue falar do que você faz no seu celular com os outros? Me conta. E aí, que site que você vai? Você não consegue falar? Problema.
Ou seja, aquilo está te levando para uma experiência em que você só consegue se ocupar, né? Reduzir o teu sofrimento, então fazendo scrolling, ou você tem uma história para me contar que você descobriu na internet que o Newton tinha interesse por alquimia e ficaram os textos dele que foram leiloados e comprados por um matemático grego, se não me engano. Histórias incríveis, mas você conta ou não conta? E daí vem as medidas mais... olha, você quer usar o celular, rede social, para xingar o outro com nome falso? Não faça. Não faça. Se o tio Cris souber, eu vou lá e vou puxar o seu ouvido. Falar, você está sendo um covarde, você está inflando o seu narcisismo, aí você sai, chega na minha aula, não sabe abrir a boca. Tem que saber falar a partir do celular. Ele te ajuda ou ele está te silenciando? Faça essas perguntas e faça essas perguntas com o seu filho. Faça perguntas, divida a tua experiência com ele. Certamente tem coisas que a gente vai olhar para trás e dizer, olha como aqueles idiotas dos anos 2020 deixavam o celular com criança pequena. Deixavam mulher usar o Instagram para ficar medindo o tamanho de não sei o quê. Isso é letal, isso não se faz, né? E eu acho que nós já estamos numa curva, que é uma curva que eu espero que continue, que é de banalização da coisa. Que é tipo, a gente já sabe que, bom, tem isso, tem aquilo. Aquele cara que fica ali, ele é meio um bobão, sabe? É um cara que não me lembra quando eu cheguei na Holanda, daí fui dar aula lá para os garotos da faculdade, e a Holanda era o paraíso da liberação das drogas, né? Então eu perguntei, mas e aí, o que acontece? Vocês podem usar, daí vocês vão lá e esses usos ficam nas lojas, né? Porque não tinha um aspecto muito bacana, né? Aqueles farmácias, né? E daí um garoto me respondeu assim, olha, professor, esse negócio de liberação da maconha é como bater punheta. Como assim? Não, quando você é garoto é super incrível e tal, todo mundo gosta, mas depois você ficar nessa é meio bobão, né? Meio idiota, né? O cara não passou dessa fase ainda, tá com algum problema para, enfim, outros modos de relação, né? Sim. E eu acho que o celular, ela tá um pouco nessa condição, né? Ele tá se trivializando e talvez a gente vai voltar olha, quem consegue não se robotizar, não se idiotizar com o celular, vai ficar na frente, né? Uma última e rápida pergunta, já que a sua estreia aqui no podcast do Correio. Como são as suas passagens aqui por Brasília? Tem algum local que o senhor gosta de visitar por aqui ou sempre rápidas? A casa da minha pupila pós-doutoranda, Luciana Crisac, que está sempre aberta. A gente lá em São Paulo acha que é um albergue, mas não é uma casa, é uma família que mora lá. E a gente sempre tem o Fórum do Campo Lacaniano, que convida a UNB, que convida um lugar, assim, que eu me sinto 3, 4 vezes por ano, estou em Brasília, e é sempre para um paulista, é uma cidade muito fascinante, porque ela parece São Paulo, mas daí, de repente, ela vira Rio de Janeiro, daí ela vira Minas, e daí tem um monte de gente do Nordeste, e daí é muito interessante o experimento social, né? Eu acho que Brasília é um experimento social a céu aberto, ainda inconcluso, né? Ok, professor, infelizmente nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar ao podcast do Correio, porque a gente sempre diz uma coisa aqui em relação a essa cidade que respira tanto a política. De tédio não morreremos, entendeu? Porque a política é muito dinâmica. Muito obrigada, um bom Natal, um bom Ano Novo, e eu espero o senhor aqui em 2025. Eu volto, que eu estou conhecido como arroz e festa e carne de vaca, chama que eu vou. A porta tá aberta, sai o cachorro, vai entrando, assim. Tá certo. Obrigada, Mariana. Olha, obrigada para você que esteve aqui com a gente nesse podcast do Correio. Até a próxima.